Olá pessoal, tudo bem? Mais um exercício aqui, tá? Dessa vez é o último exercício que eu trago aqui de movimento retilíneo uniformemente variado, trabalhando um pouquinho mais com gráficos. E tá, é a questão 77, tá? Do Tópicos de Física, volume 1. E vamos lá. Uma partícula move-se num plano determinado por dois eixos cartesianos ortogonais 0x e 0y, e suas coordenadas de posição x e y variam com o tempo t, conforme os gráficos a seguir. Então aqui, pessoal, basicamente o que está acontecendo? Essa partícula está se movendo em relação a dois eixos, tá? E ele só simplesmente separou aqui um gráfico para cada um dos eixos para mostrar individualmente qual é o movimento relativo dessa partícula a cada um desses eixos, ok? Então, tudo bem. Vamos às alternativas aqui para a gente ver o que temos que buscar. Qual o comprimento da trajetória descrita pela partícula no intervalo de tempo de 0 a 10 segundos? Pessoal, vamos olhar para o eixo x aqui. 1, 2, 3, 4, então ele está estático, né? Na posição 4 metros. Tá? Então, no eixo x não tem nenhum tipo de deslocamento, portanto, não tem trajetória. Vamos olhar no eixo y agora? Pessoal, no eixo y, a gente tem, vamos considerar a trajetória voltada para cima, né? Com esse sentido aqui, que é o mesmo sentido do eixo y ali. Mas tanto faz, tá? Se você quiser inverter o sentido também vai dar na mesma. Percebam que ele percorre exatamente 2 metros aqui, e depois ele percorre mais 2 metros aqui, tá? Pera, 2 metros para cá, nesse sentido, tá bom? Aí depois ele, assim, aqui, ele percorre 2 metros aqui. Então, basicamente, pessoal, o que está acontecendo aqui? Se eu fosse unir esses dois gráficos, é como se a partícula ficasse oscilando entre a posição 7 metros e a posição 3 metros. E exatamente no intervalo de 10 segundos é quando ela faz duas oscilações. Ela, na verdade, faz uma oscilação completa, vamos dizer assim. Ela sai do ponto 5, vai até o ponto 7, volta até o ponto 5, depois vai até o ponto 3 e volta até o ponto 5 novamente. Isso tudo ela faz em 10 segundos. Portanto, pessoal, se a gente fosse definir um comprimento total para uma trajetória, eu vou desenhar um gráfico aqui, unindo os dois, para a gente conseguir visualizar de uma maneira muito melhor isso daqui, tá? Então, digamos que aqui fosse o eixo x e aqui fosse o eixo y, tá bom? Como é comum de se representar. Eu vou colocar de vermelho os valores. Ele fica estático no ponto 4 aqui, não é? E já aqui ele varia no ponto, entre o ponto 3 e o ponto 7. Eu vou colocar as medidas ali para ficar o mais correto possível, tá? Aqui em metro e aqui em metro também. E aí, pessoal, a trajetória dessa partícula é exatamente isso daqui. Vou colocar de verde. É exatamente isso daqui, tá? É o local onde ela está se movimentando, tá bom? Agora eu vou fazer os pontilhados para ficar totalmente visual isso daqui, tá? Então, pessoal, qual o comprimento dessa trajetória? É exatamente 4 metros, concordam? 4 metros. Porque ela fica movimentando dentro dessa região aqui, tá bom? Como se isso aqui fosse uma linha e ela fica exatamente oscilando nessa linha, tá bom? Então, a cada 10 segundos ela completa uma oscilação aqui e, portanto, essa trajetória tem um tamanho total de 4 metros, tá bom? Tanto faz, você pode também, como eu disse aqui no início, você pode inverter o sentido dessa trajetória em relação ao eixo aqui, vai encontrar a mesma coisa, tá bom? Então, basicamente, já temos a resposta da A, que será 4 metros. Qual a distância entre as posições da partícula nos instantes t0 e t10? Pessoal, no eixo x é nula, até porque ela nem sequer se movimenta. Já no eixo y também é nula. Por quê? Ela sai do ponto 5, volta até o ponto 5 em 10 segundos. Portanto, aqui é igual a 0 metros, tá? A distância. Quantas vezes a partícula parou de 0 a 10 segundos? Pessoal, só podemos considerar isso no eixo y, já que no x está totalmente parado, então nem conta. Então aqui a gente tem uma vez que ela para e aqui outra vez. Tá vendo? Esses dois pontos em que a gente consegue traçar uma linha, uma reta, que seja tangente a essa função aqui e paralela, consequentemente, ao eixo x aqui, o eixo das abscissas,
a gente tem pontos onde ela entra em repouso. Então, basicamente, onde a velocidade é nula, né? Então, basicamente, a gente tem duas vezes, tá bom? Então é isso, pessoal. Essas aqui são as respostas. Essas aqui são as respostas do exercício. Muito obrigado para você que assistiu e até um próximo.